favor. Deixa eu ver se tem alguém entrando. Ainda não. Avisou nos grupos? Ainda não começou, não. Tem ninguém, não. Boa noite. Boa noite para quem está entrando na aula. Hoje a gente vai ter uma aula super legal, vou mostrar instrumentos. É uma aula que é menos conteúdo técnico e mais prático, que eu resolvi trazer aqui para vocês no Instagram também, não deixar só para quem vai fazer o treinamento sábado. Lógico que no treinamento vai ter muito mais detalhe, vai ter muito mais instrumento que eu vou mostrar, porque vai ter mais tempo para a gente falar sobre isso. Então, vamos lá. Vou começar com o conteúdo aqui. Quem for chegando na aula, depois assiste a aula que vai ficar gravada no perfil. Hoje eu vou falar sobre instrumentos cirúrgicos. Estou com um monte de instrumento aqui para mostrar para vocês. Vários instrumentos que a gente usa na cirurgia de exéreses de exéreses do cisto epidérmico. E aqui vocês vão ver quais são os instrumentos que a gente usa, quais são os mais essenciais. Vou me apresentar, eu sou a doutora Luma Bering, sou médica cirurgiã geral. Eu ensino médicos a dominarem as pequenas cirurgias, mesmo começando do zero. Eu sou autora da formação online Pequenas Cirurgias do Zero e de outras formações que ensinam os médicos a dominarem as pequenas cirurgias de alguma forma. Hoje vai ser, como eu falei no início da aula, vai ser uma aula mais descontraída, vai ser uma aula prática em que eu vou mostrar instrumentos e vocês, se tiverem alguma dúvida, podem ir perguntando aí ao longo da aula. Então, vamos lá. Eu trouxe aqui um checklist com instrumentos essenciais para a exérese do cisto epidérmico. Nós vamos dividir ali os instrumentos mais essenciais e depois eu vou mostrar alguns instrumentos que eu considero acessórios para essa cirurgia que a gente pode utilizar em algumas situações também e isso otimiza o nosso tempo, otimiza os nossos resultados. Então, no meu checklist aqui que eu fiz para vocês, eu comecei a colocar o cabo de bisturi número 3, coloquei a pinça de Addison com dente e ascendente, a tesoura curva de Metzenbaum, é uma curva delicada, a tesoura íris reta é a tesoura curva, o porta-agulhas Smile e as pinças hemostáticas Kelly, principalmente, ou mosquito, pinças hemostáticas curvas. Eu vou mostrar uma por uma aqui para vocês. O gancho Gilles também eu deixei como opcional, mas é um instrumento muito bom para a gente utilizar. A pinça para antisepsia, que muita gente esquece, na verdade todo mundo esquece, coitada da pinça de antisepsia, eu trouxe para mostrar para vocês como que é a pinça de antisepsia. E a pinça de Alice para a gente fazer tração. E a pinça Bacaus para prender campo e também para fazer antisepsia. Então, nós vamos começar aqui. Quem está aqui na aula ou que vai chegar depois, acompanha e depois assiste todos os instrumentos lá desde o início.
Aqui eu trouxe um instrumento, antes de falar dos instrumentos, eu trouxe um acessório aqui, na verdade, que muitos médicos esquecem de comprar na hora de fazer, ou se não, pelo menos de pedir nos ambulatórios aí para fazer suas pequenas cirurgias, que é um acessório essencial, que não é um instrumento em si, mas ajuda a gente, que é essa cubinha. A cubinha é muito boa para a gente colocar os pérfuros cortantes. A cubinha também é boa para a gente colocar a clorexidina alcoólica ali na hora de fazer a antisepsia. Não é para degermação, é para antisepsia, tá? Quem é meu aluno da formação sabe a diferença de degermação e antisepsia. Se não souber, tem que estudar, porque isso aí pode interferir nos quadros do pós-operatório, inclusive quadros infecciosos. Então, mostrei a cubinha, o tamanho bom para ela, esse tamanho pequeno aqui, não precisa ser cuba muito grande. A gente usa a cubinha para deixar a clorexidina alcoólica na hora que a gente for vir com as gases e a pinça de antisepsia, a gente mergulha a gase aqui e faz a antisepsia lá no campo onde vai operar. Quem vai estar comigo no treinamento de sábado, de 11/4, faltam 2 dias. Quem vai estar lá vai ver isso com muito mais detalhes. Se você ainda não fez a sua inscrição, comente aqui a palavra assisto e faça a sua inscrição pelo direct. A gente vai mandar um link para você fazer a inscrição pelo direct. Continuando, trouxe também essa bandejinha aqui, que é muito boa para gente separar os nossos kits na hora para já fazer as cirurgias. Por exemplo, vou fazer uma exérese de cisto epidérmico menor, dá para montar um kitzinho ali com abrir, né, a bandeja, a mesa maio e tudo, e colocar isso aqui como suporte para os instrumentos, para eles não contaminarem, para a gente conseguir deixar eles separadinhos em cima lá da mesa com toda, né, respeitando as regras de asepsia e antisepsia. Então, isso aqui é bom para esterilizar também junto com os nossos materiais, já separar o que a gente vai usar de instrumento, já colocar aqui dentro dessa bandejinha. Pode também. Ela pode funcionar como a caixinha também funciona, que é para guardar os instrumentos. Então, vamos começar nos instrumentos em si. Cabo de bisturi número 3. O cabo de bisturi número 3 eu trouxe aqui e vocês têm que guardar isso. Esse cabo de bisturi número 3, ele é ideal para pequenas cirurgias, por quê? Porque ele é o único que serve para as lâminas frias que a gente usa. Ele é o único que cabe, a lâmina 15 e a lâmina 11. Ele é mais delicadinho que o cabo 4. O cabo 4 a gente usa para cirurgias maiores, onde a gente vai usar lâminas mais grosseiras, não é o caso das pequenas cirurgias. Então, esse aqui é o cabo número 3. Toda vez que vocês forem comprar, comprem avulso, não comprem na internet kits prontos, porque tem muito kit que vai chegar com pinça que você nem queria que tivesse. Às vezes chega com um cabo número 4 e não o número 3. Aí você vai conferir se chega errado. Então é melhor comprar avulso, sai num valor bom, ou senão você pode comprar também de revendedores que já montam o kit pronto do jeito que você quer. Só que lembrando, os revendedores, eles têm um valor mais alto do que se a gente for comprar na internet. Então, para quem tem baixo orçamento no início, é melhor comprar tudo pela internet, só que aí você vai ter que aprender a olhar um por um. Quem é aluno meu da formação sabe, eu deixo lá o PDF pronto, a aula, com todos os detalhes sobre esses instrumentos. Estou trazendo aqui para vocês os essenciais, para vocês, ainda que não são meus alunos, para que vocês aprendam aqui e depois se aprimorem aí nos estudos dos instrumentos, tá? Então, recapitulando, lâmina, a lâmina, o porta-lâmina, na verdade, tem que ser o número 3 pra gente. Não sei se vocês estão enxergando, esse aqui meu tem um 3 escrito nele. Tem alguns que não vêm com o número escrito, tá? Tem alguns que só vêm nesse tamanhozinho mesmo, mas você não identifica aqui. Aí você tem que ver na embalagem. E, lógico, quando a gente compra na internet, a gente vê a descrição do produto lá na plataforma, né? A loja informa qual que é o tipo de porta-lâmina, qual que é o tamanho.
Tomar cuidado também, outra maldade, quando a gente compra na internet, em cirúrgicas aí pela internet, muitas vezes eles colocam imagem de um instrumento que não corresponde ao tamanho daquele instrumento que está na descrição. Tomar cuidado também para olhar isso aí. Outro instrumento bastante, na verdade, é essencial, é esse aqui que eu vou mostrar para vocês, que é a pinça de Addison com dente, que é a priminha da pinça anatômica com dente. Qualquer uma das duas para fazer tração das bordas da ferida, nas pequenas cirurgias, quando a gente vai fazer a incisão, por exemplo, linear, quando a gente vai fazer a exéresis do cisto epidêmico, a gente usa bastante essa pinça para fazer uma leve tração na borda da ferida para a gente ir dissecando o cisto por dentro. Então, a pinça, ela tem que ficar, a gente não pode fazer muita pressão, como eu sempre explico nas aulas, a gente não pode pressionar as bordas para não fazer necrose depois. Então, é um equilíbrio. Eu gosto muito da pinça de Addison para as pequenas cirurgias, até mais do que a dente de rato, porque a de Addison ela é mais delicadinha, a gente consegue fazer uma tração mais delicada do que, geralmente, a dente de rato. Mas tem um porém, né? Tudo tem um porém. Essa pinça aqui de Addison, ela costuma, nas plataformas, nas cirúrgicas, ela costuma estar um pouquinho mais cara do que a dente de rato, tá? Então, se você não tem dinheiro sobrando agora para montar kit mais caro, se você quer priorizar sim a qualidade, mas não fazer o negócio ficar mais custoso, você quer baratear sem perder qualidade, você pode sim comprar a dente de rato se ela estiver mais barata. A Addison, ela é mais delicadinha, tá vendo? A pontinha dela é mais delicada do que a dente de rato. Para vocês que estão começando agora nas pequenas cirurgias, isso faz muita diferença, tá? Então, já falei das pinças com dente de rato e a de Addison com dente. Outras pinças também, outros instrumentos interessantes são a pinça anatômica. Eu trouxe dois tamanhos. Na verdade, eu trouxe um tamanho quase igual ao outro, mas esse aqui é maiorzinho. Acho que esse aqui é 14 ou 15, não sei. E essas aqui, gente, são também instrumentos essenciais para a gente fazer as nossas exéreses de cisto epidêmico. É sempre bom ter uma dessa aqui sem dente, acerrilhada, para a gente fazer hemostasia, para a gente tracionar os tecidos também, para fazer a tração, a contratração durante a dissecção. Então, a gente usa bastante esse instrumento. A gente usa esse instrumento aqui, a pinça de Addison. Ela é mais fininha, essa Addison aqui serrilhada, não é com dente. Ela é mais fininha, bem mais, vocês podem ver, do que a pinça anatômica. As duas têm a mesma função, mas olha só a finurinha aqui da pinça de Addison. Ela é muito melhor para a gente fazer cirurgias delicadinhas, cistos menores, para a gente tracionar o vasinho que está sangrando e vir com a ponta do cautério, encostar aqui no vasinho, na pinça para transmitir o calor e cauterizar o vasinho, dá para usar também. A gente prefere, na borda externa da ferida, ao utilizar as pinças com dente, tá? Isso aqui é bem importante. É melhor que a gente utilize, porque a maioria das pessoas, dos médicos, acham que essa pinça é mais traumática do que a sem dente. Só que é o contrário. A sem dente é mais traumática, porque quando a gente faz mais força nela, tenta tracionar, ela escorrega ali no tecido, ela acaba causando mais traumas, piorando a situação ali das bordas da ferida, da pele, né? Então, é importante que a gente saiba diferenciar também quando é melhor utilizar uma pinça, né? Do que a outra nas bordas da ferida. Então, outra coisa também que eu não falei com vocês, acho que eu falei, mas não sei se vocês conseguiram prestar atenção. Se você tem a dente de rato, não precisa de você comprar a Addison de cara, ou vice-versa, uma substitui o papel da outra. A de Addison é um pouquinho melhor, mas tá ok se você tiver a pinça dente de rato. Ela tem que obrigatoriamente estar dentro do kit que você vai fazer a sua exéresis de cisto epidêmico, tá claro?
Viu agora entre a pinça de Addison sem dente, a serrilhadinha, e a anatômica? Uma substitui a função da outra. Pelo menos uma dessas tem que estar no kit para você fazer uma eczeres de cisto epidérmico, nem que seja uma eczeres de cisto mais delicado, mesmo assim você tem que ter essa pinça aqui, que ela é essencial, tá? Agora a gente vai falar da tesoura para dissecar. Eu não gosto muito de utilizar, principalmente para orientar os médicos aí que estão começando a fazer pequenas cirurgias. Eu não gosto de orientar para que vocês façam dissecção com tesoura sem estar acostumados, tá? Por quê? Porque se vocês fizerem uma dissecção em área onde vocês não estão enxergando, vocês podem lesionar nervos, vocês podem lesionar artéria. Isso aí a cirurgia fica um pouco mais complicada para vocês, tá? Então, assim, tentem ter pelo menos uma tesourinha de íris curva para fazer uma dissecção mais delicada num cisto que tá difícil ali de dissecar, a cápsula tá um pouquinho mais agarrada, fez a incisão em fuso, não saiu aquele tecido avascular, aquele plano avascular de livro, que dá para dissecar ali, até tracionando sai a peça, aí sim você pode utilizar uma tesourinha. Prefira utilizar essa daqui, que é a íris curva, ela é pequenininha, ela é delicada, ela é ideal para tecidos. Essa tesoura só não é ideal para ficar cortando fio e gaze, porque se você ficar cortando fio e gaze com essa tesourinha delicada, você vai acabar com esse material, você não vai conseguir preservar esse material por muito tempo. Então, se você tem uma tesoura de íris mais antiga, que você nem usa mais, você nem usa para dissecar tecido e você quer usar ela para fio, ok, pode usar. Aí você separa ela só para fio. Eu não sei o seu nome, é Santos PVH, perguntou qual melhor ponto você usa Donati versus Simples. Qual o melhor ponto você usa? Não existe melhor, tá? Em pequenas cirurgias, assim como medicina, não existe melhor nem pior. Existe a situação adequada. O Donati você usa numa situação para everter borda, para compensar depois uma cicatriz. Vamos supor, o Donati a gente usa bastante na lobuloplastia de orelha, pelo menos quando eu aprendi, achei bem interessante essa técnica, porque ele faz uma eversão proposital das bordas e depois ele compensa uma tendência da cicatriz para entrar, inverter. Então esse ponto é compensatório. Outra situação que o Donati cabe muito bem nas cirurgias um pouco mais robustas, nas cirurgias maiores, nas cirurgias em couro cabeludo, que a gente precisa fazer uma hemostasia, um ponto hemostático. Assim como a gente usa, por exemplo, o ponto em X, a gente pode usar o Donati para fazer uma hemostasia melhor. Quem é meu aluno da formação tem isso lá dentro da formação ensinando. Quando eu ensino a fazer o ponto Donati, eu explico no treinamento, primeiro no simulador, como que é feito o ponto e por que a gente faz ele, quando a gente usa ele, tá? Então, é raciocínio cirúrgico. Qual ponto melhor utilizar aqui? Simples ou Donati? Eu estou numa região de dobra, de articulação, em que eu vou ter bastante tensão ali, fiz ponto interno, mas mesmo assim está tracionada a pele por fora, eu vou preferir muitas vezes usar um Donati, tá? De nada. Se tiver mais alguma dúvida, pode perguntar, porque aqui é o espaço de vocês, para vocês aproveitarem e perguntarem. Se vocês não tiverem inscritos no treinamento de sábado, eu vou dar mais detalhes sobre esses pontos, vou dar mais detalhes sobre os instrumentos, vão ser 8 horas de treinamento agora, no sábado. É só comentar aqui a palavra assisto na live e fazer sua inscrição. Vamos continuar então, que eu tenho que mostrar todos os instrumentos para vocês. Eu estava falando da tesoura de íris, tá? Quem está me acompanhando aqui viu que eu não recomendo essa tesoura, caso você queira fazer uma manutenção boa dos seus materiais, não recomendo ficar utilizando essa tesoura para cortar fio, para cortar gaze, para cortar esparadrapo. Por favor, não façam isso, senão vocês vão perder o corte dela. Material obrigatório, sim, na bandejinha para fazer eczeres de cisto epidérmico é essa tesourinha. Não que você vai usar sempre, em todas, religiosamente, mas é sempre bom ter. No final, eu vou mostrar o material obrigatório aqui de novo que eu considero.
Vamos lá, então. Um material que eu considero não obrigatório, um instrumento, mas eu considero ele essencial, é a pinça de Alice. Na verdade, ele não é obrigatório, mas ele é essencial principalmente em cirurgias grandes, tá? Quando a gente vai fazer cirurgia de exéreses de cisto epidérmico, por exemplo, que é um cisto epidérmico, por exemplo, em dorso, vou fazer uma incisão em fuso, estou operando sozinho, não tenho nenhum auxiliar para me ajudar, médico, não tenho nenhum acadêmico de medicina para me auxiliar também, ou não tenho nenhum instrumentador para me entregar meus materiais ali no momento certo, entregar fio em todas as etapas da cirurgia, eu preciso ganhar tempo. Uma estratégia boa peraí, deixa eu só arrumar minha câmera aqui, gente. Uma estratégia boa que a gente pode utilizar é a pinça de Alice. Quem está no treinamento comigo de sábado vai ver na cirurgia em que eu traciono, tô operando sozinha, eu uso deixa eu tirar aqui para mostrar para vocês, que eu já vou abrir isso aqui para mostrar no sábado mesmo. Eu uso a pinça de Alice, tá vendo? Ó, ela tem a pontinha diferente aqui, ó, que ela faz uma pressão, ela segura bem aqui o tecido pra gente poder fazer uma tração, pra gente com a mão dominante vir dissecando, ou pode ser com a tesourinha, como eu expliquei, de forma delicada. Então, a mão não dominante faz a tração do cisto, e a mão dominante, que no caso a minha direita aqui, faz, que eu não sou canhota, a gente faz a dissecção aqui devagarzinho com a tesoura, ou com a nossa pinça preferida aqui para exéreses também de cisto epidérmico, que é a Kelly curva. Essa daqui é mais robusta, tá? Essa pinça de Kelly curva aqui, o tamanho dela é maior. Mas a gente usa também a Kelly mosquito para os cistos menores, que é a Kellyzinha menor, é a pinça Halsted, ou essa daqui para cirurgias maiores. Então, agendei uma cirurgia, pequena cirurgia, nada pequena, de exéreses de cisto. Qual que eu vou utilizar para fazer a dissecção? Eu vou deixar pelo menos essa Kelly curva aqui para eu dissecar as estruturas. Vocês vão ver que nem sempre o cisto vai vir, como eu já falei em todas as aulas aqui das lives que eu estou fazendo essa semana. Nem sempre o cisto vai vir bonitinho, nem sempre o plano avascular vai aparecer para vocês de uma forma simples, então vocês vão ter que fazer uma dissecção um pouquinho mais robusta, dependendo de como estiver o andar da cirurgia. E essa daqui é nossa amiguinha, ela ajuda a gente a fazer um descolamento, ó. A gente faz esse movimento aqui, ó, de abrir e fechar. E outra coisa, quem é aluno meu da formação sabe que eu sempre falo isso, eu sou enjoada. Pinça, né, instrumento, não é pra gente pegar o dedo todo e enfiar dentro aqui da oliva. Por favor, a gente não pode fazer isso. Pinça, a gente tem que vir aqui, ó. A oliva foi feita só pra gente usar o dedinho aqui bem discreto pra gente fazer o nosso movimento aqui de forma assertiva. Não é para ficar enroscando, desmunguecando, pegando o punho para lá e para cá. Não é para ficar colocando o dedo inteiro aqui dentro da oliva. A gente tem que ter elegância também na hora de fazer os nossos procedimentos. Deixa eu ver se eu esqueci algum que eu anotei. Não esqueci, porque é muita coisa. Tá. Outra aqui que então eu mostrei para vocês a pinça de Kelly. Agora, outra aqui que é interessante, que todo mundo esquece, todo mundo abandona isso na hora de fazer antisepsia, é a nossa pinça para fazer antisepsia. Ela tem que ser uma pinça de boa preensão, ela tem que ser uma pinça robusta, com a ponta robusta. Ela tem que aguentar ali pelo menos um chumacinho de gaze, ela tem que ser só para isso, tá? Porque quando a gente faz a antisepsia, no momento que a gente termina de fazer, a gente tem que descartar ela do campo. Ela não é uma pinça que tem que ficar dentro do campo, porque ela, teoricamente, depois que a gente faz a antisepsia com ela, ela é uma pinça considerada contaminada. Então, a gente não pode ficar deixando ela dentro do campo. Eu gosto dessa pinça Pean, mas não precisa ser a Pean. Pode ser até o Bacaus, que eu trouxe aqui para vocês verem também, ó. O Bacaus, ele é chatinho, porque ele tem uma ponta muito fina, tá? Se a gente não tomar cuidado, pode até perfurar essa ponta aqui no dedo. Então, todo cuidado é pouco. Quando você vai fazer a apreensão do chumacinho, da turunda, chumacinho de gás, isso aqui dá um pouquinho mais de trabalho, porque ela gruda, agarra no chumacinho de gás. Mas na ausência dessa pinça aqui, por exemplo, a Pean ou a Foester, a gente usa o Bacaus para fazer antisepsia, ok?
O Bacalhau a gente usa mais em cirurgia, em centro cirúrgico, para prender o campo, tá? Para prender os campos, juntar os campos e esconder essa pinça aqui para ela não ficar à mostra nos campos. A gente usa ela como prendedora de campo, mas pode usar como improviso para antisepsia, ok? Outra aqui, por último, que a gente vai fazer quando a gente precisa de fazer... por último, não tem mais outra que eu vou mostrar. Quando a gente vai fazer a sutura, óbvio, quando a gente faz o cisto epidérmico, a gente vai ter que fazer sutura por fora. É quase que obrigatório, a não ser que você deixe cicatrizar por segunda intenção. A gente precisa utilizar um porta-agulhas, tá? O porta-agulhas, ele tem o tamanho dele, tem que também ser compatível com o tamanho da ferida. Por quê? Porque quando a gente está com um cisto maior, a gente produz uma ferida maior, a gente vai precisar de um fio mais robusto. A gente não vai utilizar um fio tão delicadinho, tão pequenininho, com agulha tão pequena. Então, a gente pode, vamos supor, tá com uma agulha de 3, com um Vicryl para fechar, vamos supor, um Vicryl 3 zeros para fechar por planos, começou pelo subcutâneo, tá indo ali até o subdérmico, tá com um Vicryl 3 com agulha de 3, ou um Vicryl 4 com agulha de 3 centímetros, a gente usa um porta-agulha um pouquinho maior, porque o tamanho aqui da ponta do porta-agulha vai ser compatível com o tamanho da agulha que a gente vai utilizar, tá? Se a gente ficar utilizando porta-agulha muito grande para fio, com agulha muito pequenininha, pode ser que ele até quebre a agulha, tá? Eu trouxe o porta-agulha menorzinho que eu tenho aqui para vocês verem, acho que é tamanho 12, se eu não me engano, é o menorzinho. Eu uso esse porta-agulha assim, tá? Quando tem cisto pequenininho, de 1 centímetro, que a gente fez ali por fora o fio, a sutura com um fiozinho, nylon 5 zeros, nylon 6 zeros. Boa noite, gente. Tá? A Thaís tá me dando boa noite, dermato, e a Clidane, não sei falar o seu nome. Boa noite. Boa noite para vocês aqui, tá? Vocês estão, não sei se onde vocês estão já começando a fazer pequenas cirurgias, sejam bem-vindas aqui à aula. Doutora, onde posso comprar todo esse material? Boa pergunta. Eu falei aqui no início da aula que os materiais a gente pode comprar de fornecedor por fora, a gente pode comprar de fornecedor que já vende o kit pronto. Uma coisa que eu gosto muito de fazer é comprar as pinças avulsas na internet. Tem sites aí confiáveis, tem dentais aí de loja de instrumento cirúrgico para dentista, para oftalmologista e para cirurgião. A gente consegue achar bastante material bom, barato, de qualidade. Geralmente a gente acha no Mercado Livre esses fornecedores. A gente pode achar na Shopee, de vez em quando eu compro os instrumentos, os kits de presente que eu dou para os alunos que ficam em primeiro lugar lá na formação, que eles ganham kit, eles ganham também sorteio de kit completinho. Eu compro bastante de instrumento de fornecedor da internet, tá? Eu compro as pinças avulsas, eu compro o punch, aí eu vou e coloco num kit e mando entregar para o aluno. E compro para mim também, para abastecer o meu estoque, tá? O interessante é que vocês saibam olhar com detalhes, como eu estava falando no início da aula, olhar a descrição dos materiais. Não comprem gato por lebre, tem muita loja que coloca foto do instrumento que está na bandeja, que está no kit, mas aí você vai ver na descrição, não bate com o que é. Então, vocês têm que ter maldade, ter paciência de escolher, vocês têm que aprender a olhar os instrumentos, quais são essenciais para quem está começando agora. Aproveita essa aula aqui que vocês estão aprendendo, e quem não pegou o início da aula, não tem problema, volta lá no início e assiste de novo quando vai ficar salvo aqui hoje, tá? E eu não sei se vocês que estão aqui, se vocês vão participar do treinamento de sábado. O treinamento de sábado, agora dia 11/4, eu vou falar também com mais detalhes sobre isso, tá? Vou mostrar a cirurgia lá de exeres de cisto, vou mostrar a manipulação dos instrumentos, tá? Voltando aqui, então, eu mostrei o meu porta-agulha pequenininho. Quando a gente faz a sutura de cisto epidérmico pequeno, que a gente usou um fio de nylon 4 zeros, 5 zeros, com uma agulha de 2, tem agulha que vem de 1,8 centímetros, bem pequenininha, agulha que não é compatível com esse porta-agulha grandão.
Então, a gente já manda separar esse aqui, tá? Para quem está começando agora, não precisa comprar vários instrumentos, não precisa chegar com megalomania e sair comprando tudo. Compra um kit essencial com esses aqui que eu tô falando, pelo menos um kit. Começou com cirurgia pequenininha, você não vai comprar uma pinça de 16 centímetros, uma maior. Você vai comprar uma pinça de 12, de 13, já tem uns de 14. Então, vocês vão ver que tem tamanhos variados. Uma maldade também, cuidado para não comprar material ruim. Tem material que vem com alumínio, com uns negócios que eu nem sei o que é aquilo, que enferruja tudo. Não é para comprar isso. É para comprar com aço inoxidável. Fica escrito geralmente stainless steel, né, em inglês. E é bom também comprar o de titânio. O material de titânio para instrumento é muito bom, tá? Material com vidia também, para quem tem dinheiro agora para quer investir no material mais robusto e melhor, é mais caro, mas dura bastante, é material com vidia, que é é como se fosse uma pecinha extra. Tem várias pinças que tem vidia. Um tipo de instrumento que tem vidia que eu gosto muito é o porta-agulha. Esse aqui não tem, esse aqui é básico, tá? Esse aqui é o Mayoega básico. Mas tem instrumento que tem vidia que dura muitos anos, porque a vidia, ela é tipo um metalzinho extra, que se eu não me engano, acho que é de titânio mesmo o material, e fica que ele ajuda a melhorar até o jeito que você usa o porta-agulha, ele ajuda você a fazer uma pressão melhor ali do fio, ele ajuda, dependendo, eu já vi também com vídeo, que é muito bom, pinça anatômica, tá? Que vem com o pedaço, a vidiazinha aqui para ajudar na tração. Então, tem várias possibilidades. Mas quem tá com baixo orçamento, não precisa preocupar com isso agora não, tá? Essa daqui é a pinça Kelly um pouquinho menor que eu mostrei do que a outra, tá? Essa aqui é a Kelly curva menor. Essa já é considerada a Kelly, aquela mosquito, que ela é pequenininha, que não tá dando para ver. Deixa eu comparar ela com a outra, pra vocês verem a diferença. Uma é petitinha, a outra é maior, tá? E se vocês tiverem alguma dúvida, podem perguntar, tá bom? Aqui eu trouxe a tesoura de cortar fio. Pode ser a tesoura de Metzenbaum reta, mais robusta. Pode ser a tesoura de maio, mais robusta, como essa daqui. Então, essa daqui você vai separar para cortar gaze, cortar fio. Vai ali, fez uma cirurgia de exéreas de cisto, tá precisando cortar gaze para fazer o curativo, usa essa robusta, ok? Agora, eu vou mostrar para vocês aqui, isso aqui é essencial, não dá para ficar sem. Eu vou mostrar para vocês um tipo de instrumento que eu gosto muito, que eu já vi pouquíssimas pessoas usando, que eu acho bem interessante para quem opera com auxiliar, que é esse aqui, ó, gancho Gilles. Quem não opera com auxiliar é difícil, porque a gente fazer a tração com ele é um pouquinho mais complicada, porque ele é um instrumento mais pontiagudo, ele é perigoso a gente furar o dedo com ele se não prestar atenção. Então, isso aqui é bom para o auxiliar. Vamos supor, você está fazendo um descolamento num cisto, precisa tracionar a pele para fora para tentar achar o fundinho ali do cisto, usa esse ganchinho, tá? Esse ganchinho ele vem aqui para ajudar a gente na tração. O ideal é que o auxiliar ajude a gente. Se não tiver auxiliar, não precisa comprar agora essa pinça não. Espera você comprar esse instrumento na hora de convidar algum colega para te ajudar, fazer uma parceria, tá? Com algum cirurgião, algum amigo médico para fazer o procedimento com você. Mas é essencial, aliás, é essencial não é essencial, mas é muito bom, tá? Recapitulando aqui, como que vocês vão montar o kit de vocês, então, para fazer a exéreas do cisto para quem está começando agora, quem não faz cisto grande, quem vai fazer só cisto pequenininho. Uma pinça essencial, como eu falei no início da aula, Addison com dente. Prefira a Addison com dente se você for começar cirurgias mais delicadas, se você está começando agora nas pequenas cirurgias. A que substitui ela é a dente de rato, mas ela é um pouquinho mais robusta. Se você tiver dinheiro para comprar a Addison, que é um pouquinho mais cara, não é tão mais cara, mas se você puder encarecer um pouquinho o seu kit, prefira a Addison. Então, pinça número 1, Addison com dente.
Pinça número 2, Addison sem dente, que ela substitui a pinça anatômica para procedimento delicadinho de pequenas cirurgias, para fazer uma hemostasia eficiente com o cautério e a pinça, é bom a gente utilizar a de Addison fininha, a de Addison sem dente, tá? Addison com dente, Addison sem dente. Aí vamos lá. Para fazer a diérese, para fazer a incisão, cabo de bisturi número 3, que se encaixa com lâmina 15 e lâmina 11, certo? Isso aqui é indiscutível, tem que ter. Aí, pra gente fazer uma dissecção, uma hemostasia boa, é essencial também pinça de Kelly, delicada, tá? Então, aí a gente já tá indo para quarto instrumento já essencial. Vocês montarem o kit de vocês. Aí, vocês vão fazer também, não podem esquecer, né? Eu já tava esquecendo dela, antisepsia, que você vai descartar ali depois que fez a antisepsia, mas ela tem que estar no kit já montadinho. Pinça Pean, pode ser Bacaus, que eu mostrei aqui, pode ser a Foester, pode ser até a Alice, na ausência de uma Pean, tá? Então, pode ser ela. Agora, outra coisa, eu já vi dentro de hospital, já vi em vários lugares, o pessoal usando isso aqui mal, utilizando pinça de Kelly curva, gente, pinça Kelly reta, utilizando para fazer antisepsia, para pegar essa pinça aqui e prender num chumaço de gás. Isso aqui acaba com a pinça. Isso aqui não foi feita para fazer preensão de gás, tá? Isso aqui foi feito para manipular tecido, para manipular no máximo ali a pontinha de um fio, para, né, segurar a pontinha, para reparar, que a gente fala em cirurgia, pontinha do fio. Não fazendo essa função, não é para utilizar, a não ser que você queira desgastar seus materiais em menos de 6 meses, ok? Outro instrumento essencial que eu falei aqui no início da aula, para quem não estava, é a tesourinha curva de íris. Se você está começando agora nas pequenas cirurgias, ainda não tem tanta habilidade para fazer uma dissecção, descolamento com tesoura, é melhor que você prefira fazer com Kelly. Só que chega um momento na cirurgia que a Kelly, ela não tem a ponta cortante. Aí, o que acontece? Você vai tentar ficar descolando e não vai conseguir. Então, às vezes, é ideal você vir com a tesoura um pouquinho mais, a ponta um pouquinho mais cortante, né? Óbvio, mais delicado, mas mais cortante, e fazer a dissecção ali do cisto para não romper a sua cápsula. Se ficar fazendo dissecção muito aqui com essa pinça, pode ser que você corra o risco de romper a cápsula. E a cápsula, quando rompe, não quer dizer que está errado, mas é mais trabalhosa a cirurgia para você quando ela rompe. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e todos 6 instrumentos já essenciais. Por último não, penúltimo, o porta-agulhas que eu mostrei para vocês. Esse aqui precisa ter, não tem como você fazer sutura sem porta-agulha. Tem gente que se aventura na sutura com Kelly curva, Kelly reta, você vai piorar a qualidade da sua sutura se fizer isso, vai deixar a sua sutura péssima, vai entortar a agulha, vai machucar, se machucar, machucar paciente e por aí vai. Então, se você não tem acesso ao porta-agulha nos ambulatórios aí do SUS que você trabalha, já chega lá e já mostra para os gestores, fala, ó, eu preciso desse instrumento, mostra na internet, fala que não tem como fazer sutura sem isso. E outra coisa também, tem uns lugares que dão umas marmotas dos instrumentos de plástico, gente, instrumento de plástico descartável para fazer sutura em pequenas cirurgias. Pelo amor de Deus, não aceitem isso. Se vocês, é lógico que vocês não vão dar piti no meio da cirurgia, vocês não vão gritar, vocês não vão fazer falta de educação. Mas tentem conversar com os gestores para não comprarem material descartável. Material descartável é péssimo, é horrível em todas as situações. Eu acho que assim, é um tipo de negócio que nem era para existir, na minha opinião. Tem lugar que oferece material descartável para fazer antisepsia. Aí sim, tudo bem. Você pega uma pinça ali, fez a antisepsia, jogou lá fora, acabou, tá? Agora, não me venham comprar para consultório de vocês pinça descartável, comprar porta-agulha descartável. Não façam isso, tá? Espero que isso esteja claro na cabeça de vocês.
Bom, por último aqui, que tem que ser essencial, repetindo, é a tesoura mais robusta para fazer cortar gaze. Não, isso aqui não é para cortar pele, não é para cortar tecido, não é para sair dissecando as cegas, não é para sair furando tudo que tá vendo pela frente, porque tem gente que faz assim, um negócio horrível com essas tesouras. Isso aqui não é para pele, isso aqui não é para dissecção. Isso aqui é para gente cortar fio nas pequenas cirurgias, é para cortar uma gazinha, é para cortar um material ali, sei lá, um dreno de penrose, precisa cortar a pontinha dele? É com isso aqui, tá? Então, deu aqui para nosso cisto epidêmico mais simples. Vamos separar aqui, então. Pinça de antisepsia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Isso aqui você vai montar o seu kit com todas essas aqui que eu mostrei, ok? Ih, já até deixei cair aqui, eu tô falando. E aí o ideal é que vocês no consultório montem, obrigada, amor. Vocês no consultório montem essas caixinhas. Se não tiver ainda caixinha, podem comprar bandejinha. Essa bandeja aqui, ó, dá para vir, dá para vocês mandarem esterilizar junto com as pinças. É só guardar elas aqui e o local que esteriliza já coloca tudo juntinho para vocês. Ou se não, no local onde eu esterilizo também meus materiais, eu já peço alguns para colocar os instrumentos separadinhos, porque eu gosto, esses materiais aqui, eu gosto de dar aula com eles, eu nem estou usando direito para cirurgia, então eles vêm, eu deixo cada um aqui num grau cirúrgico para eu enxergar qual que eu vou pegar, tá? Bandejinha, então, ou caixinha com os instrumentos, e outro que eu mostrei no início da aula, para quem não estava, que é a cubinha. A cubinha é boa para a gente jogar pérfuro, para separar os pérfuros. A cubinha também é boa para a gente, no início, jogar a clorexidina alcoólica para fazer antisepsia, principalmente quando a gente não está com instrumentador, não está com secretária, está em consultório ou ambulatório que está operando sozinho. É bom se você já montar a sua mesa, deixar ali a cubinha separadinha para poder jogar a clorexidina, para quando você tiver estéreo, com a luva estéreo, você não precisar abrir nada, não precisar pensar em contaminar, tá? Vocês têm alguma dúvida? Acho que eu já falei todas as pinças, trouxe tudo aqui para vocês, que é o do basicão mesmo, que tem aqui para vocês montarem o kit de vocês. Ah, outra coisa, o pessoal me pergunta, quanto que fica mais ou menos para montar um kit desse basicaço aí que você falou, que inclusive que é o que eu entrego para os meus alunos, que eu faço sorteio desse kit. Fica, gente, eu tenho uma notícia boa e uma ruim para vocês. A boa é que não fica tão caro quanto vocês pensam, não precisa comprar milhões de kits, compra um só e vai sentindo como que estão suas cirurgias para depois comprar mais, caso seja no consultório. A notícia ruim é que esses materiais eles estão aumentando de preço absurdamente nos últimos anos. Isso aqui eu comprava para os alunos, não dava nem R$200. Quando eu comprei meu primeiro kit, gente, lá no passado, ele foi entre, acho que 150 e R$200. Hoje em dia, um kit desse, exatamente desse aqui, com o basicaço mesmo, tá ficando entre 350 e R$400, comprando bem comprado, tá? Não adianta comprar gambiarra, comprar negócio descartável, comprar negócio com material ruim, que entorta. É melhor comprar esses aqui que eu falei com vocês, tá? Não precisa também fazer negócio duvidoso, procurar em lugar duvidoso, não, tá? Representante, revendedor, costuma vender isso aqui por uns R$700. Eu acho desnecessário comprar montado se você não quer gastar tanto dinheiro agora. Se você está disposto a olhar na internet, gastar um tempinho ali olhando, você vai economizar no mínimo uns R$300, tá? A Clidane falou comigo, perguntou aqui, peraí, me tira uma dúvida, o autoclave pode ficar na sala dos procedimentos? Geralmente não, a autoclave ela fica em outra sala separada, tá? Isso aí, eu não, acho que você não é aluna da formação, na formação eu deixo um PDF
mostrando sobre isso, e uma aula também que eu mostro como que funciona a autoclave, como que é feito. E outra coisa, tem algumas particularidades de prefeitura para prefeitura, de vigilância para vigilância, em relação a alguns detalhezinhos disso aí. Mas, no geral, a autoclave não fica na mesma sala na mesma ali ambiente da cirurgia, até porque são funções diferentes. Ela recebe material contaminado, a autoclave, né? Ela recebe material que vai esterilizar. Então, o ideal é que não esteja na mesma sala do procedimento, porque a sala do procedimento ela tem que estar mais estéril possível, ela tem que ser um ambiente mais limpo possível, tá? Então, ela não pode, teoricamente, ficar recebendo material contaminado de autoclave, não, tá? A vigilância cria algum problema? Cria sim, dependendo do lugar, cria sim, tá? Principalmente para quem vai montar consultório do zero, pega todas as regrinhas da vigilância, pega regras da vigilância da região, vê se o espaço está de acordo com a vigilância, se está tudo certinho. Isso aí vocês têm que priorizar, tá? Pela segurança dos seus materiais, dos seus alunos, dos seus pacientes, de quem trabalha com vocês também, tá? Alguma dúvida quanto aos instrumentos? Vocês sentiram falta de algum aqui? Ah, peraí que eu vou mostrar para vocês também. Isso aqui não é instrumento, mas é uma ponteirinha de cautério que a gente usa, que eu recomendo que vocês usem na cirurgia de exéresis de cisto epidérmica, essa pontinha de faquinha aqui. Essa pontinha ela vai conectar na caneta do BP100 da IMAI, tá? Ela, se eu não me engano, ela serve em outros cautérios também, em outras canetinhas. Mas essa aqui é a original do BP100, ok? Ela conecta na canetinha e para mim ela é a melhor que tem quando a gente usa no modo blend ali, precisa de secar estruturas. A gente tem o BP100, que é um cautério menos potente do que aqueles de centro cirúrgico. A gente começa com a potência bem baixinha e depois vai aumentando. Um perigo de ficar utilizando cautério demais no cisto epidérmico é que o índice de complicação no pós-operatório por dano térmico é muito alto, principalmente em cisto muito difícil de dissecar e de descolar. Então, tome cuidado para não ficar usando isso em excesso. Punch, você tem dúvida quanto ao punch? Eu acho que eu não trouxe punch aqui, porque o punch a gente não usa muito para exéresis de cisto, né? Eu pelo menos nunca usei. O punch, eu não sei qual que é a sua dúvida, mas eu vou passar um resumo para você. Eu compro só na internet agora, compro descartável. Eu não gosto, eu tenho pavor de punch que não é descartável, porque você vai nos ambulatórios, tem punch de 1950 que o pessoal usa e que não tem corte mais. E aí, muitos locais, eles nem compram aqueles amoladores de punch. Se for fazer isso no seu consultório, você vai gastar com punch, com amolador de punch, vai passar raiva. Então, compra o descartável. O da Colplast, que é o descartável, é uma marca excelente. Ela vai na autoclave, ela pode ir. Não dá para ir várias vezes na autoclave, mas dá para você usar um punch descartável e testar na autoclave. Se voltar com corte normal, dá para você usar. E se voltar também com o plástico normal, dá para você usar. Geralmente o da Colplast e uma marca japonesa que eu compro, que eu não sei até hoje qual que é o nome dela. Eu compro ela pelo Mercado Livre ou pela Shopee. Na verdade, eu comprei ela. Foi uma gato por lebre, que eu achei que era da Colplast. Estava no anúncio, no Mercado Livre, estava escrito Colplast. E veio um material, um negócio japonês. Estava mais barato, eu comprei. E aí eu falei assim, vou resolver dar uma chance, não vou devolver isso não. Eu comprei esse da Colplast, achando que era da Colplast, e usei a primeira vez, gostei do corte, levei na autoclave. No que eu pedi o pessoal para autoclavar para mim, saiu sem derreter. E aí eu gostei de usar, tô usando, mas não é a qualidade exatamente igual a da Colplast. Que a Colplast é maravilhosa. É uma marca mais cara, mas os punches dela são excelentes. Não perdem o corte facilmente, tá? Qual que é a sua dúvida sobre o punch? Se eu não tiver falado tudo, pode perguntar aqui também. Enquanto isso, eu ia mostrar isso aqui para vocês também. Peraí. Isso aqui, ó, é o kit sutura. Não faço propaganda de marca, nem vou mostrar a marca, não.
Isso aqui é o kit sutura que eu compro para os alunos meus da formação que compram nos 5 primeiros lugares. Aí, quase sempre eu entrego esse kit no endereço dos alunos. Aí o que acontece? Esse kit não é um kit para sutura de paciente real. Ele é um kit que ele faz parte do método ETA, que é o método da formação online Pequenas Cirurgias do Zero, da qual eu sou autora. Esse kit aqui, ou qualquer outro kit de sutura, não precisa ser exatamente esse, ele passa pelo método da parte do treinamento, que é o médico estudar, depois treinar na espuminha, essa aqui é a famosa espuminha, e depois aplicar no paciente real, tá? Então, quem segue o método direitinho, até compra esse kit, eu não recomendo de forma alguma que utilize esses instrumentos aqui para usar em paciente real. Esses instrumentos, eles têm uma qualidade inferior. Eles não são igual esses outros que eu mostrei para vocês aqui. Eu não sei se vocês conseguem ver no vídeo, mas dá para ver total a diferença que ao vivo do instrumento de qualidade para o instrumento de treinamento de espuminha, tá? Os dois parecem, é metal, mas esse aqui não é aço inoxidável. Isso aqui, se ficar autoclavando, ele vai manchar. Ele é um material ruim, perigoso, até sei lá se isso desfaz na autoclave, tá? Então, o ideal é que a gente use, olha a diferença de brilho. Esse aqui é fosco, parece um alumínio. Olha a diferença desse aqui, ó. O peso dele é diferente. Ele é bem mais robusto, mais como é que fala? Ele sustenta mais ali com o tempo, né? Ele se sustenta o uso. E eu estava mostrando aqui para vocês, eu sou fã desse kit aqui, mas para treinar pontos no simulador. Esse simulador de pele aqui, eu não abro mão de falar isso, eu sempre falo isso para quem é meu aluno, para quem não é. Isso aqui, para quem está fazendo cirurgia, aprendendo cirurgia, mesmo que não seja acadêmico, isso aqui é um kit obrigatório que vocês têm que ter, tá? Isso aqui vocês precisam ter, porque vocês não podem fazer o paciente de vocês de laboratório. O paciente não é laboratório para erro. O paciente, você já tem que chegar nele quando você já tiver treinado exaustivamente o módulo lá da formação que fala sobre todos os pontos, que mostra na espuminha todos os pontos que vocês vão utilizar aí nas pequenas cirurgias. É um módulo de treinamento que, infelizmente, muita gente acha que não é necessário, né? Principalmente os doutores de Instagram, que acham que não é possível aprender cirurgia online. É possível sim, desde que você seja o seu próprio treinador ativo aí de ponto na espuminha para depois chegar no paciente real. O que acontece é que muita gente é irresponsável e acha que vai aprender ali online e vai aplicar no paciente real sem ter encostado numa pinça. Aí começa a causar prejuízo no pós-operatório, começa a aparecer complicação, o paciente fica insatisfeito com o resultado e você continua sendo inseguro com as suas cirurgias porque mal sabe pegar no instrumento. Então, isso é um compromisso que os alunos quase, eu acho que eu vou ter que fazer eles assinarem cartório, esse compromisso daqui a pouco. E vocês também que me acompanham aqui. O número do punch ideal. Não existe número de punch ideal, desde que você, na verdade, você precisa adequar os punches para as suas cirurgias. Se você vai fazer biópsias incisionais, do 4 para frente está ótimo. Um número que eu gosto muito, eu sou fã dele, é o 6. Porque o 6, além de fazer biópsia incisional, eu consigo fazer até umas excisionais ali de nervos, de vários tipos de lesões. O pessoal da dermato manda muita lesão pequena para mim, de meio centímetro. Então, um punchzinho de 6 está maravilhoso. Mas eu gosto de ter o 5 também. Gosto de ter o 4, não é a maioria. O meu maior carro-chefe aqui é o 6, tá? O 6 é perfeito. Quem é meu aluno de biópsia com punch também, do curso de biópsia com punch, sabe disso, que eu uso bastante o 6. E eu recomendo ele, tá? É o de 6 milímetros. Eu não tô com punch aqui. Como a gente não usa ele na exéresis do cisto, eu não trouxe para mostrar para vocês aqui. E mais alguma dúvida?
Pode perguntar. É Daniela. Ah, é Daniela. A Daniela que me perguntou aqui sobre o número do punch. Parabéns aí pela dedicação na aula, tá, Daniela? Sentiu falta de alguma pinça, Daniela? Sentiu falta de algum instrumento aí que eu não falei? Trouxe tudo aqui para vocês. Não sei se você está no treinamento de sábado. Se não tiver, faça a sua inscrição aqui comentando a palavra cisto, que vai chegar a inscrição no seu direct para você concluir. E quem não puder assistir ao vivo no sábado, a gente vai dar a oportunidade do ingresso VIP para ter a gravação por 6 meses aí depois do treinamento, tá? Vai ser um treinamento de muitas horas que eu vou mostrar, destrinchar a cirurgia de eczeres de cisto epidérmico, e os médicos que vão participar já estão em todos os estágios. Tem acadêmico de medicina, tem médico recém-formado, tem médico que já faz cirurgia há muito tempo, tem dermatologista, tem médico clínico, médico de família. Sempre solicito ultrassom antes de... Não solicito sempre o ultrassom para fazer eczeres de cisto epidérmico, mas o ultrassom, ele ajuda muito a gente a diferenciar o cisto de outras lesões, avaliar a profundidade, avaliar se tem a sua estrutura tá mais próxima de vasos importantes, de nervos, de estruturas anatômicas mais nobres. Vamos supor, vou dar um exemplo. A gente tá vendo um paciente com lesão nodular aqui na região frontal. Aqui também dá muito lipoma. E aí a gente fica na dúvida se aquilo é um cisto ou um lipoma, não tá vendo aquele pontinho de drenagem do cisto, o paciente não tem história prévia de ter tentado espremer ali achando que era uma espinha, de ter drenado secreção purulenta, de secreção de qualquer tipo. Então a gente pode desconfiar, será que são lipoma, será que são cisto, tá aderido, não tá? Então nas situações mais extremas, a gente pode pedir sim. A gente pede ultrassom também no caso de cisto recidivado em áreas nobres, que a gente está vendo que a consistência está um pouquinho diferente do habitual, a gente pode pedir sim ultrassom, mas não é obrigatório. O ultrassom, como qualquer outro exame complementar, né, de imagem, ele vai nos ajudar a ter uma pista de que se o que a gente viu no exame físico está constando ali no exame de imagem, mas não quer dizer que a gente vai pedir para todos, tá, Daniela? Isso aí também é um ponto importante que eu vou falar na aula de sábado. Isso aí é bem importante porque tem médico que vai, às vezes, tá ali numa lesão duvidosa, não acha que é cisto, e aí planeja uma incisão que poderia ser para um cisto, depois ela vê que é um lipoma, e a cirurgia vira outro tipo de procedimento, tá? Termo de consentimento, tem que ter termo de consentimento. Eu não sei se você concluiu sua inscrição aí, se você chegou aí na página da inscrição, tem termo de consentimento, tem modelo de termo de consentimento lá, tá? Inclusive, é termo de consentimento que eu uso no meu consultório, são 2 termos que eu deixei lá, 2 modelos para cirurgias no geral, um para cirurgia de eczeres de cisto, um outro também modelo do escritório de advocacia, que é parceiro nosso de uma outra formação também que eu tenho, que é a de blindagem jurídica, e isso daí, eles colocaram esse termo lá e eu coloquei como um outro, para vocês concluírem lá, como um outro produto para concluir a inscrição para o treinamento de sábado, tá? O termo de consentimento é algo que o paciente precisa assinar, tanto no SUS quanto nos ambulatórios, qualquer lugar que ele vai fazer cirurgia. E no consultório, a gente tem a oportunidade de, na consulta pré-operatória, analisar item por item com o paciente, perguntar se ele está de acordo, fazer ele assinar o termo para ver se está tudo certinho, para ver se ele não tem nenhuma dúvida também em relação ao pós-operatório da eczeres de cisto. E a gente tem que deixar bem claro que mesmo a gente fazendo tudo correto, existe a possibilidade de deiscência, de complicação, infecção, necrose, tudo isso tem a possibilidade, porque em medicina eu sempre falo com os meus alunos e falo aqui que medicina, eu bato nessa tecla todo dia, na verdade. Em medicina a gente não pode garantir resultado de procedimento para ninguém, tá?
valores de cada procedimento. Vou abordar isso com muito detalhe também no sábado. Vou entregar a minha tabela de procedimento, vou mostrar a minha tabela de precificação que os alunos da formação têm acesso a uma tabela automática em que você coloca todos os critérios que deve colocar para precificar qualquer procedimento. E você vai ficar espantada que é muita coisa que você esquece na hora de precificar, que depois você vê, você está tomando prejuízo no seu consultório porque você não sabe precificar os procedimentos, porque você acha que a precificação é só o material que você usou, o fio, a sala, hora de sala, de coworking, na verdade é muito mais do que isso. Mas eu vou adiantar aqui para você que um procedimento desse, uma exéresis de cisto que você está fazendo um procedimento invasivo num paciente, não cobre menos do que o valor que você ganharia em 12 horas de um plantão, tá? O tamanho da responsabilidade é tão grande quanto esse, e você vai ver que eu vou provar lá na aula, vou mostrar ali por escrito que não tem possibilidade de cobrar menos que isso para um procedimento em consultório. Em hospital é até um pouco mais alto. Não tem como cobrar, porque senão você vai tomar prejuízo. Essas cirurgias não é um absurdo, eu fico preocupada, porque muitas pessoas aceitam receber valores absurdos de baratos por plano de saúde para fazer esse tipo de procedimento. Nem o SUS, dependendo da localização, paga valores tão ruins como planos de saúde andam pagando para fazer esse tipo de cirurgia. Então, tentem valorizar o trabalho de vocês, o consultório de vocês. Ai, gente, será que eu deixei cair aqui o negócio do microfone? Peraí. Valorizem o consultório de vocês, os anos de faculdade que vocês fizeram, de especialização ou de residência que fizeram, ou de cursos que vocês investiram, de conhecimento. Tentem valorizar, tá? Caneta de eletrocautério tem as mesmas contraindicações do que o aparelho? Não. A caneta de eletrocautério, aliás, a canetinha, né? Não é a canetinha de eletrocautério, a cauterizadora que você está falando, né? Aquela Cautermax, aquela que a gente carrega, portátil, né? Estava tentando falar o nome aqui, é portátil. Ela não tem as mesmas contraindicações. Na verdade, é até melhor a gente utilizar ela em cirurgias menores de exéresis de cisto para evitar cauterizações excessivas. Outra coisa também, o cautério, o eletrocautério, aquele aparelho, né, que não é o portátil, ele é contraindicado, por exemplo, em pacientes com marca-passo, implante de marca-passo, e a canetinha não tem essa contraindicação. A canetinha ela é bem menos potente do que o cautério, então ela faz uma hemostasia efetiva muitas vezes que um cautério também faria em algumas situações. Então, assim, são situações totalmente diferentes. Separe o eletrocautério para fazer cirurgias que você acha que ali está no centro cirúrgico, cirurgia maior, vai sangrar um pouquinho mais, você não sabe ligar vaso ainda com fio, não está segura, leva o cautério também para ajudar, né? Usa o cautério para ajudar. Mas, como eu te falei, as contraindicações não são as mesmas, até porque o aparelho é completamente diferente, o tipo de funcionamento é diferente. O eletrocautério, que é o aparelho, você tem que usar a placa. A canetinha, ela não usa placa, ela se eu não me engano, dá mais ou menos 50 aplicações. Tem canetinha que dura uma cirurgia e meia, dependendo do tipo de cirurgia. Igual a última exéresis de cisto, eu fiz um cisto maior com a canetinha e ela durou praticamente, já até acabou com uma cirurgia, mas eu precisei ficar usando várias vezes o cautério, a canetinha. Com o cautério, a gente tem um risco maior de necrose de borda de ferida, a gente tem um risco maior de várias complicações por dano térmico, tá? Então, existe um bom senso para utilizar o cautério. A canetinha a gente tem que ter bom senso para não utilizar em paciente que usa AS, paciente que sangra muito, paciente que vai fazer um procedimento grande. Aí a gente também tem que usar o bom senso. Então, as contraindicações são diferentes, tá? Bom, o que eu falei sobre os instrumentos aqui, acho que já clareou bastante na cabeça de vocês.
Quem ainda não fez a inscrição do treinamento, comente cisto aqui na live, que é a última chamada para fazer a inscrição. Na verdade, amanhã é o último dia, porque o nosso treinamento é sábado e a gente vai ter a inscrição até amanhã, né? Do treinamento. A inscrição do treinamento até amanhã, né? Só até sábado, 8 da manhã que a pessoa Ah, tá. Só até sábado, 8 da manhã, porque o treinamento é sábado, 9 horas da manhã. Então a gente vai ainda deixar até amanhã e um pedacinho do sábado. Ok? Mais alguma dúvida? Eu vou fazer esse treinamento analisando, destrinchando cirurgias de cisto epidérmicos reais, passando pelo método da formação e mostrando vários aspectos, como eu estou fazendo aí nessas aulas semanais aí com vocês, falando de instrumento, falando de hemostasia, falando de síntese, falando de diérese, falando de tudo quanto é assunto que envolve, inclusive a precificação que a Daniela perguntou. Presencial tem? Então, o presencial já está sendo estruturado, ainda não temos a data prevista correta, mas ele vai sair esse ano sim, tá? Quem tiver lá no... Aí eu dando spoiler, pode dar spoiler? Quem tiver lá no treinamento vai ter uma surpresa em relação eu não posso falar muita coisa, mas a gente... Pode falar? Ah, então tá, porque eu só posso falar se a minha equipe deixar. A gente já vai fazer um sorteio da primeira vaga do treinamento presencial para quem ficar entre os 10 primeiros que entrarem para a formação online Pequenas Cirurgias do Zero. Os 10 primeiros vão concorrer a uma vaga do presencial, do hands-on, que ocorrerá aqui em Juiz de Fora. Ainda não temos exatamente a data certa, mas vai sair esse ano. Explica o que é a formação. Eu falei no início da aula já sobre a formação, mas quem entrou depois, só lembrar que a formação online Pequenas Cirurgias do Zero é a minha formação online de pequenas cirurgias completa, que é reconhecida pelo MEC, que tem mais de 250 aulas, e eu prezo muito pelo conhecimento do aluno passando pelo método da formação. Não adianta chegar fazendo cirurgia em paciente real se você não estudou teoria, se você não treinou seus pontos, se você chegou cru no hands-on, na formação presencial. Então, para passar pelo método, é para estudar, porque se fosse para aprender cirurgia só assistindo Netflix e vídeo, você poderia aprender, mas aprender pelas coxas, né? E não é isso que eu prego aqui. Na verdade, quem não me conhece sai fazendo um comentário aqui no Instagram, nunca me viu, às vezes é médico, que nem é cirurgião, nem sabe por onde passa uma pequena cirurgia, fala, mas cirurgia online, que loucura isso. É porque a pessoa não sabe que eu prezo pelo método de treinar antes de aplicar no paciente real. É por isso que eu tô aqui todos os dias batendo na tecla. Gente, estudem, pequenas cirurgias não são brincadeira. Quanto mais a gente estuda, mais a gente tem que treinar. Quanto mais a gente treina, mais a gente vê que o nosso ponto tá ruim, precisa fazer de novo. Precisa errar na espuminha. Isso aqui, ó, vou mostrar de novo, para quem até for assistir a aula aqui gravada. Isso daqui é treinamento. Isso aqui é onde você pode errar. Isso aqui é onde você pode errar, apanhar aqui dos instrumentos. É onde você pode cortar fio e fazer de novo, e fazer incisão. Isso aqui você pode até cortar, que você não vai estar usando num ser humano, você não vai estar usando o ser humano de laboratório. Muitas vezes, até na faculdade, a gente vê isso aqui errado, porque tem faculdade que não ensina o aluno primeiro a se familiarizar com os instrumentos, não ensina o aluno a pegar no instrumento direito, e aí o resultado, um monte de médico que forma, sai fazendo pequenas cirurgias pelas coxas, sai deixando os pacientes sem cuidado pós-operatório, sai deixando o paciente sem tirar ponto, cicatriz ruim, não que cicatriz boa seja garantia, mas o índice de cicatriz ruim é alta, e é isso que eu quero combater no dia a dia. É por isso que eu estou aqui até 9 horas da noite dando aula para vocês aqui, ao vivo, gratuita no Instagram, para criar essa mentalidade em vocês. Não é só nos alunos da formação que eu preciso criar essa mentalidade. É para o médico que quer ter resultados bons, que quer viver uma medicina de verdade, tratar os seus pacientes como eles merecem.
é para esse tipo de médico que é a formação. É por isso que eu estou aqui, para fazer vocês enxergarem que pequenas cirurgias não são parquinho de diversão, não são lugar para ficar fazendo treinamento. Isso aqui é o treinamento, tá? O treinamento não é o corpo humano, não é o ser humano primeiro, não é o paciente, tá? O paciente não é laboratório. Acho que vou até fazer até uma placa para o curso presencial. Vou escrever assim: paciente não é laboratório. De nada. É Daniele, né? Agora eu falei seu nome certo, Daniela. De nada, tá, meu bem? Boa sorte aí para você, bons estudos. Se você for participar do treinamento, amanhã ainda tem aula ao vivo aqui no Instagram para que vocês cheguem aquecidos no treinamento, cheguem com bastante conhecimento, cheguem com bastante bagagem teórica e tem as aulas aqui salvas no perfil para vocês estudarem. Quem faz a inscrição, não sei se a Daniele fez, se você fizer a inscrição, já tem aula na plataforma em que eu introduzo o assunto, em que eu familiarizo ali o contexto da icterícia dos cistos epidérmicos. Você vai receber uma apostila não é de enrolação, é de conteúdo sobre cisto epidérmico, porque muita gente fica fazendo enrolação com curso, essas coisas eu não gosto. Eu gosto de chegar entregando conteúdo pesado para a pessoa já estudar e se familiarizar com o que ela vai ainda receber de conteúdo depois, tá? E é isso. Mais alguma dúvida, Daniele? Se não tiver dúvidas, vamos encerrar a nossa aula. E amanhã eu estou aqui às 8 horas, nós vamos falar de um tema muito bom também. Amanhã eu divulgo para vocês aqui nos stories, tá? Um abraço e até mais. Tchau, tchau.